A Saveiro ela sobrevive há muitos anos, até décadas no nosso mercado. Hoje talvez seja um dos carros em linha mais antigos em nome e também em geração. Afinal, essa caminhonetezinha aqui foi lançada há mais de uma década e praticamente quase não tivemos atualizações. Essa última foi lançada há uns 3 anos mais ou menos, e aí ela deu mais uma sobrevida numa caminhonete que talvez parecia que nem estava mais em linha. E até hoje pode ser que muita gente nem lembre que ela está em linha. Mas é uma caminhonete muito legal, que vale a pena dependendo do seu uso, e essa aqui na versão Extreme é a mais completa de todas, com esse pacote de opcionais aqui para o Brasil, ela pode ser uma opção muito interessante para você que não precisa de tanto espaço assim e quer um carro mais despojado do que uma Fiat Strada, mesmo que você não se importe com o câmbio manual. Logo logo ela vai dar lugar para a Tucano, que é a nova caminhonete que a Volkswagen está lançando, mas por enquanto eu quero te mostrar se ainda vale a pena gastar mais de 100 mil reais em uma Volkswagen Saveiro, essa aqui na versão Extreme, a mais completa de todas. Então se você quer saber tudo, fica aqui até o final, dá aquele like e não deixa de se inscrever aqui no canal, ajuda muito a gente. Bora lá! Com 140 mil reais no bolso, que carro você colocaria na sua garagem? Talvez um Nivus, talvez um Terra, talvez um Virtus, talvez um Polo, uma Saveiro talvez? Provavelmente não, né? Você não deve ter pensado na Saveiro. Mas por que não? Porque não te atende, porque você não acha bonita, porque você acha que ela é obsoleta. Mas o que seria o obsoleto? O que te atende no dia a dia? O que torna um carro bom ou um carro ruim? Talvez esse carro aqui ele explique muitas coisas. Afinal, é um carro que visualmente pode não ser o mais interessante de todos. Pode ser que você não chame tanta atenção assim quanto você chamaria em um Nivus, mais novo, com uma corzinha bonita, aquele azul. Pode ser, é verdade. Mas esse carro aqui, ele não é um carro muito da emoção, ele é um carro da razão. É um carro que você tem aqui embaixo um motor muito confiável, você tem freio a disco nas 4 rodas, você tem um pneu muito bom, com um aro que fica bonito e ao mesmo tempo também com um perfil muito bom, que é muito parrudo e serve muito bem para o dia a dia. Você vai ter uma caçamba barra porta-malas que é gigantesco, e você vai ter também mais 2 lugares aqui. Na teoria até 3, mas complicado colocar 3 pessoas aqui atrás. Mas dá, você tem essa opção. Mas você vai falar, Bruno, por isso tudo tem a estrada é muito melhor. Será? São carros diferentes. Eles são muito próximos porque os dois são caminhonetes compactas, mas na prática eles são bem diferentes. E essa caminhonete aqui a gente tem versões focadas muito no trabalho também, o que é muito interessante. Afinal, hoje boa parte das pessoas que compram essa caminhonete, no fundo, é para trabalhar, não é para andar no dia a dia. Essa aqui na versão Extreme, a mais completa, ela é feita para você andar no dia a dia. É um carro para você ter na sua garagem porque você gosta de uma Saveiro. E tem muita gente que gosta de Saveiro. Tem uma legião de fãs ao longo da história toda. Muita gente fazia customização em caminhonetes dessa aqui. Hoje em dia eu não vi mais muito isso, mas ainda é uma caminhonete, digamos que uma caminhonete muito mais pro lifestyle. Afinal, a gente tem aqui um rack de teto, tem esse Santo Antônio, aqui uma inscrição Saveiro Extreme e alguns detalhes que tornam ela um pouco mais aventureira, realmente uma coisa mais pro dia a dia do que pro trabalho, né? Mas ainda é uma caminhonete bacana, mesmo com que a gente tem aqui faróis que são halógenos, não tem farol full LED. Aqui também a gente tem o de neblina, mas também não é em LED, é tudo halógeno. E a gente não tem sensor aqui na dianteira. Pois é, mas a gente tem piloto automático. A gente tem sensor de chuva, tem farol automático, tem assistente de rampa, tem roda de liga leve, tem banco em couro, tem multimídia, o som é bom. A gente tem repetidor de seta, a capota marítima já vem de série, é um carro econômico, é um carro gostoso de dirigir. Então, a gente vai colocando numa balança. É verdade que ela não tem algumas modernidades que hoje a maioria dos carros tem, como por exemplo, um assistente de ponto cego. E quando você tranca o carro, não rebate o retrovisor. Inclusive a chave ela é canivete, nem liga no botão. E aí você vai falar, Bruno, não estou entendendo nada. Por que você está falando que então vale a pena gastar 140 mil reais, que é exatamente o que custa essa aqui desse jeitinho, num carro que não tem tantas coisas que outros carros mais baratos têm? Por exemplo, um Dolphin Mini custa mais barato e ele tem bancos elétricos. Calma, a gente vai destrinchando isso ao longo do vídeo. Mas agora eu quero te falar aqui debaixo do capô que a gente tem. Afinal, pode ser uma das coisas que mais façam você comprar esse carro aqui. Porque você tem um motor que ainda é muito confiável e que em qualquer lugar alguém vai saber mexer. É esse motor 1.6 aqui da Volkswagen. Então a gente está falando aqui de um motor 1.6, muito conhecido há muito tempo já, esse EA211
está equipando carros da Volkswagen, hoje esse aqui é o último. Saveirinha, infelizmente, é a última caminhonete, o último carro do grupo Volkswagen que ainda vai usar esse motor. Quando esse aqui sair de linha, aí acabou de vez. Mas 1.6 com 116 cavalos, até 116 cavalos no etanol, e 16,1 kg de torque. O que é um número interessante, pode parecer não muita coisa, perto dos 130 cavalos que a gente vê em carros compactos hoje em dia, mas com esse câmbio manual de 5 velocidades, você consegue extrair, de certa forma, um bom número de desempenho sim. Não é um carro focado em desempenho, é um carro muito focado para você andar no dia a dia de forma suave, de forma tranquila. Mas ainda assim consegue extrair bons números de consumo, o que é bizarro. Afinal, a gente tem um motor aqui que tem décadas de mercado e a gente consegue fazer ainda tranquilamente mais de 11 km por litro na cidade em trechos mais fluidos. Se você andar em trechos um pouco mais congestionados, você vai fazer ali em média de 7. E se você andar no meio termo ali, como eu estou fazendo agora, nos últimos trechos, 9,2 no etanol. Então, é uma média bem interessante. Na gasolina você consegue na prática fazer algo em torno ali de 12, 13 km por litro andando de forma tranquila. Se você andar muito tranquilo, você vai conseguir até fazer uns 14. Na estrada vai conseguir fazer tranquilamente uns 18. Enquanto no etanol na estrada também você vai beliscar ali uns 12, 13. Depende muito das situações, né? Então depende da calibragem do pneu, depende do peso, depende do dia, depende da sua condução. São vários fatores. Por isso que falar de consumo é uma coisa um pouco delicada, porque tem muitas variações. Mas é um motor bem interessante, cara. Bem interessante ainda. Você vê que é um motor muito bom, que mesmo depois de muitos e muitos e muitos anos que ele está em linha, ele ainda é eficiente. Engenharia alemã, né, cara? Não tem como dizer outra coisa. Falando também em engenharia, em qualidade, em ser bom, eu queria falar, lógico, rapidinho, da camiseta Minimal Club que eu estou vestindo agora. Uma camiseta feita 100% com algodão egípcio, não desbota, não faz aquelas bolinhas, não vai encolher. E ela tem um preço excelente se você comprar o pack com 4. E usando o meu cupom você tem 22% de desconto, cara. É um baita descontão e eu tenho certeza que isso aqui é o que você precisa ter no seu guarda-roupa pro dia a dia. Afinal, são roupas muito confortáveis e que tem um caimento muito bom para vários estilos de pessoas. Então, vamos seguir agora, ver lá a parte de trás como que é do carro e depois lá dentro, porque sim, eu entrei ali no banco de trás pra gente ver o quão apertadinho é. Que é apertadinho, não tem o que fazer, cara. Aqui atrás na caçamba a gente leva 580 litros e dá para levar até 600 quilos, é bastante coisa. Você abre aqui pelo logo e é engraçado que o para-choque ele desce junto, ó, tá vendo? Interessante. Um bom espaço, um excelente, na verdade, acabamento. Aqui tudo forradinho nesse plástico texturizado, que ajuda a não ficar rolando muita coisa ali dentro. Tem iluminação ali, como vocês viram, você consegue acender, mas lógico, só vai aparecer lá dentro quando você tirar aqui a capota. E a capota ela vem de série também, tá? Um item muito importante para quem tem caminhonete, quase indispensável, e é muito fácil de usar. Você só vai tirar aqui, levantar aqui, e aí você puxa, tá? E para colocar, mesma coisa. E aí, fecha aqui. Fica bem escondidinho. Bonito, né? Acho bacana. Tem esse Santo Antônio aqui, também nesse detalhe como eu comentei. Saveiro Extreme, fica bem bonito. Tanque aqui, ó, álcool etanol, 55 litros de capacidade. Freios a disco aqui atrás também, como vocês viram. E a roda, que eu acho bem bonita. Pneus Goodyear, bem legal. Aqui essa faixa aqui que traz uma modernidade. Aproxima ali da linguagem de design que a Volkswagen está usando hoje nos seus outros carros. Aquela lanterna que mudou também no último facelift. O desenho por fora é o mesmo, mas por dentro tem um design um pouco diferente. Sensor de estacionamento, também a gente tem câmera de ré. Bacana, né? Eu acho que fica bonito. Aqui também a gente tem essas barras que ajudam a não quebrar o vidro também, é claro, se tiver alguma coisa aqui na caçamba. Uma caçambinha bem legal, bem digna. Agora, bora dar uma olhadinha lá dentro? E já aqui por dentro da nova Saveiro, cara, primeiro eu queria mostrar, óbvio, aquele espaço traseiro e mostrar que para eu sentar atrás de mim mesmo, aqui na posição de dirigir, fica bem apertado. Então, por mais que a gente tenha bancos aqui atrás, é assim que eu fico, tá? Meu joelho tá empurrando aqui o banco da frente. Tenho 1,78 m de altura, não sou tão grande assim, tão alto. Mas, para não dizer que não dá para levar ninguém aqui atrás, dá sim. No banco do motorista talvez não seja a melhor das opções. Talvez 5 pessoas fiquem bizarramente apertadas, 4 também, mas se for 3, por exemplo, vai com uma tranquilidade. Se tiver alguma pessoa menor, consegue ir atrás de mim, mas se tiver alguma pessoa maior, consegue ir aqui sim. Ó, sentei aqui no banco do passageiro, olha o espaço que eu tenho aqui, cara, eu tô com a perna esticada. Eu não preciso desse espaço todo, né? Então, eu posso colocar o banco aqui mais pra frente, aqui, ó. Aqui eu ainda tô confortável, cara. Ó, tá longe de bater, consigo praticamente esticar minha perna, ainda tem um espaço.
E aí, nessa condição, se eu for atrás de mim aqui, olha só como é tranquilo. Pô, aqui eu tô com espaço suficiente, ó. É o espaço de um carro normal, na verdade. Movimentação de pernas aqui, de pés, é boa. Então, cara, dá tranquilamente. Uma pessoa menor consegue ir atrás. Ou se for um trecho realmente mais curto, até mesmo eu. Mas não seria o ideal. Aqui atrás é bem confortável, o acabamento é a mesma coisa ali da frente, nos bancos. Então, esse couro junto com esse detalhe em verde, essa versão Extreme. Aqui a gente não tem apoio de braço, tem apoio de cabeça para os três. Tem também cinto de 3 pontos para todo mundo, só não tem alça PQP. Só frente. Aqui a gente tem som, tá? Então o sistema de som também tem aqui atrás. Aqui o acabamento ele é simples. E a gente tem aqui um porta-copos, dois, né? Um de cada lado. E a janelinha, que olha só, cara, ela só abre isso. Não dá para abrir mais que isso. Ela não desce, ela é só essa basculável aqui, simples de operar, mas só dessa forma. Então, se a pessoa for um pouco claustrofóbica, quem vier aqui atrás pode ser que não fique muito controle. Tem iluminação aqui atrás também, então por mais que seja uma caminhonete mais simples de trabalho, na teoria, esse aqui sim, dá para usar dá para usar como um carro de família. Depende da sua família aí, é claro. Mas claro, sim, se fosse 4 portas, seria uma solução melhor. Mas ainda assim, pô, dá pra dizer aqui que dá pra usar sim, né? Deram algumas soluções aqui, né? Deu pra ver também que é utilizável. Aqui, Saveiro, banco bonito, né? Gosto. Vamos voltar agora lá pro banco do motorista. Vou te mostrar do painel, que, bom, não é nenhuma novidade. É o mesmo painel de portas há muitos anos, há muitas décadas, na verdade. Aqui a maçaneta prateada, ajuste do retrovisor elétrico. Aqui, ó, tampa onde seria a manivela para você abrir e fechar o vidro nas versões mais básicas que tinham antigamente, a gente já não tem mais. Um porta-objetos aqui do lado que não cabe nenhuma garrafa. Vidro elétrico com toque, que trava e destrava. Não é igual aqui, hoje em dia nos Volkswagens, né, que trava e destrava é aqui. O acabamento aqui, ele é simples, mas é bonito. Eu acho bacana. Eu não acho, sinceramente, o visual tão antigo assim. É claro que se a gente comparar com os modelos novos, como um Tiguan novo agora que acabou de lançar, vai ficar obsoleto, mas eu ainda acho que tem seu charme. Eu gosto. Acho mais bonito assim, por exemplo, do que aqueles carros chineses que é literalmente só linha reta e uma gigante multimídia e mais nada. Aqui ainda tem personalidade. Então nessa versão aqui, que é a mais completa e com o pacote de opcionais, que a gente ganha piloto automático, retrovisor fotocromático e algumas outras coisinhas que eu vou falando ao longo do vídeo. Aqui a gente tem também sensor crepuscular, então farol automático, e aqui sensor de chuva. A gente também tem, na verdade tudo aqui dentro, né? Esse pack. Esse pack também adiciona aqui esse assistente de declive aqui de descida, off-road, tá? Ele vai soltando e acelerando automaticamente o carro, né? Para poder fazer uma descida mais suave. Basicamente é isso que adiciona. Multimídia a gente já tem de série, é uma multimídia bem parecida com o que a gente encontra lá na Amarok. Muitas coisas aqui na verdade são parecidas com a Amarok, né? O volante inclusive é o mesmo. E aqui o painel lembra um pouquinho. Esse cluster aqui acho bonitinho, tem a inscrição ali Saveiro. Vou acionar aqui para vocês verem. E a gente tem algumas informações ali, ele é bem completinho, tá? Ele é simples porque é só preto e branco, mas é bem completinho. Então tem aqui os consumos gerais e também do trip. Aqui a gente também tem toda a parte de controle de bordo, áudio, telefone, aqui idioma, tem várias configurações, tá? Várias coisas aqui, vocês estão vendo aí. E a gente volta para isso, tá? Mas é bem completinho, eu acho, para uma central um pouco mais antiga, eu acho que ela é bem completinha. Então, como eu disse, a gente tem aqui piloto automático, simples, mas tem. Aqui o volante ele ajusta tanto em altura quanto em profundidade. Tem dois porta-copos aqui que não cabem garrafas normalmente, que nem essa minha aqui não cabe de jeito nenhum. E aí minha solução foi colocar aqui no meio. Ela encaixa certinho aqui no meio do banco e ela não cai, ela fica presa. Uma gambiarra, mas que funcionou. Aqui um espacinho que na verdade não serve para nada. Dois porta-copos, apoio para o celular, não tem carregador para indução nem nada para o seu celular. Aqui USB, só tem um, tá? No carro inteiro, não é do tipo C. E aqui uma tomada 12 volts. Ar-condicionado. Não é digital, é claro, bem simples, analógico, padrãozão, mas que funciona muito bem. Aqui controle de tração e estabilidade. Aqui a gente tem esse botão que eu acabei de falar do off-road, desembaçador traseiro e luz ali da caçamba, iluminação da caçamba. Pisca-alerta e só, por aqui é isso. Câmbio
manual de 5 velocidades, muito agradável de dirigir. Aqui também, ó, a gente tem pedaleiras esportivas, tá? Bem bacana. Aqui no espelhinho, por incrível que pareça, cara, a gente tem iluminação. Tá? Isso aqui é bem legal mesmo. E aqui iluminação central, com esse plafond simplificado, mas muito útil. Então, cara, é uma caminhonete bem digna, tá? Eu sei que pode parecer loucura alguém levar um carro desse hoje em dia manual, mas é uma caminhonete feita muito para quem precisa de um carro parrudo, robusto. Tem gente que prefere, tá? Inclusive o câmbio manual. E que não vai levar uma família gigante, muita gente aqui, mas quer ter os 2 bancos a mais ali, porque sim, é útil, dá para usar. É uma caminhonete que dá para usar tranquilamente, com 3, dependendo, como eu disse, 4 pessoas. Então isso é bem interessante. É isso aí, galera, e aqui estamos a bordo de Saveiro. Saveirinho, firme e forte até hoje, cara. Nossa, quanto tempo, né, de mercado. Quanto tempo que a gente tem a Saveiro em linha aqui no Brasil. Muito tempo, né? Infelizmente essa história tá chegando ao fim. Eu não tenho uma data pra te falar exatamente de quando ela vai sair de linha, nem do dia em específico que vai lançar a nova Tucano. Mas fato é que essa caminhonete aqui, infelizmente, chegou ao fim. Mas nem por isso ela deixa de ser uma boa caminhonete. Antes da gente começar a falar do porquê ela ainda talvez valha a pena, eu quero te falar de alguns detalhes que a gente percebe que realmente, cara, é um projeto antigo. Ela se tornou obsoleta frente ao mercado quando a gente compara com as caminhonetes mais modernas. Então aqui, por exemplo, a gente ainda tem direção hidráulica, que quando você está dirigindo aqui assim, cara, nenhum problema. Mas para estacionar, sim, você já sente um pouquinho do piso. Mas talvez isso para algumas pessoas não seja um problema. Afinal, como eu vim falando, ela também é bem completinha. Mas mesmo ela sendo completa, a gente também não tem faróis full LED, como a gente está acostumado a ver nos carros de hoje. E a gente sabe que é um item que faz diferença. Não é simplesmente uma questão estética, muito menos uma questão de luxo. É sim uma questão de segurança. É muito bom um farol de LED. E hoje basicamente todos os carros da Volkswagen, mesmo nas linhas mais básicas, já tem farol de LED, como por exemplo o Thera. E aí a gente vai vendo realmente a idade no visual também, né? A gente tem um carro aqui que é muito parecido com o que a gente tinha antes no Gol. Basicamente a mesma interna aqui. A porta é a mesma da Saveiro há muitos anos, há décadas, né? Como eu disse antes nos vídeos. E isso tudo você sente, tá? O ajuste do banco aqui, ele é muito simples. Ele não é aquele que você vai puxando e o banco vai subindo. E sim, é um ajuste em que a parte de trás do banco, ela sobe aqui assim. Eu não vou fazer isso dirigindo agora porque é perigoso. Mas é um ajuste que ele não é tão moderno assim. Mas que, pra mim, pelo menos aqui, pra minha condução, eu encontrei uma posição muito boa. Pessoas muito grandes talvez tenham um pouco de dificuldade. Pessoas que são um pouquinho maiores, né? E eu não tô nem falando de gordo não, mas pessoas que são grandes, né? Tem gente que é parruda, pô, tem pernão. Pessoas ali, 2 metros de altura, perna mais forte, mais parruda, pô, pode ficar esbarrando aqui. Mas assim, pra grande maioria das pessoas, esse carro aqui tem um tamanho normal, bom, né? Não tem o que reclamar. Só que se você quiser levar alguém ali atrás, vocês viram como que é. Dá pra levar? Lógico que dá pra levar. Mas você tem que entender qual que é o seu momento na vida, qual que é a sua intenção de compra, pra você poder avaliar uma dessa. E quem seria a pessoa que compraria um carro desse aqui? Cara, basicamente a pessoa que não quer ter dor de cabeça. Não quer ter dor de cabeça. Tem muita gente que ainda gosta de câmbio manual. Você vai falar, Bruno, mas esse carro é muito caro e ainda é manual. Pô, tem gente que gosta. Tem gente que prefere o manual do que o automático. Então aqui a gente tem um carro que tem um motor super confiável, super tranquilo de mexer. A gente tem um carro com câmbio manual, então a gente não vai ter problema de transmissão, muito provavelmente. Difícil, né, ter um problema de manutenção com transmissões manuais. Mais difícil do que em automáticas. A gente tem um carro aqui que tem freio a disco nas 4 rodas, leva bastante carga ali atrás, mais de 600 quilos nessa caçamba, que tem também um excelente espaço. Já vem com capota marítima. É um carro que tem um aro bom, um perfil bom de pneu. Isso traz conforto e robustez.
A gente tem sim uma suspensão muito robusta aqui. Como é um carro que é feito para trabalho e é feito para levar peso, se você usa esse carro de forma recreativa e não usa ele da forma mais correta, entre aspas, por uma caminhonete, que é levar coisas com peso na caçamba, você vai ter uma suspensão que sempre vai estar sobrando. Sempre vai estar sobrando. Então assim, é um carro que na prática vai durar muito tempo. E além de durar muito tempo, ele também vai te trazer conforto. Porque a gente está falando de um carro que tem volante banco em couro, vidros elétricos 1 toque, retrovisor fotocromático, multimídia, tem Android Auto e Apple CarPlay, só com fio, tá? Mas a gente tem. Tem sistema de som com tweeters, inclusive até aqui atrás, como vocês viram, tem saída de som. Pô, tem 4 alto-falantes aqui, mais os 2 tweeters. Então assim, nem precisava, entendeu? Nem precisava. E o som é bom, o som é legal. Tem esse modo aqui de assistente de declive, né? Off-road. O ar não é digital, é verdade. O painel aqui, por exemplo, é 100% analógico. 100% não, né? Tem uma pequena telinha ali. Mas que eu digo assim, ele não é 100% digital. Mas isso não torna o carro exatamente tão menos completo assim. O carro segue sendo bom, mesmo com esses detalhes. E aí quando a gente pensa no desempenho também, cara, é um desempenho muito bom. Pode não parecer grandes coisas esses 116 cavalos, mas vou te falar que sim, é uma caminhonete que anda bem. É um motor que envelheceu muito bem, tá? Envelheceu que eu digo, passaram vários anos com ele em linha, então a cada ano que passa ele fica mais antigo. E não é um motor antigo, ainda é um motor bom, mas essa moda de motores 1.0 turbo passaram, né? Com que fizesse com que esse motor aqui aspirado, tudo mais, que o manual acabasse ficando no passado. Então ultrapassaram, quer dizer, os motores 1.0 ultrapassaram, fizeram esses aqui se tornarem obsoletos. Mas vou te falar que ainda tem muita tirada aqui. É realmente um motor que tem um desempenho bacana. Esse câmbio aqui, Volkswagen, cara, sensacional. Como todos, né? Eu duvido de você achar um carro da Volkswagen ruim de dirigir. Primeiro, esse é o ponto. Mas aqui, ó, engates rápidos, muito precisos, curtos. O escalonamento de marchas também é excelente. Como todo um bom Volkswagen. Esse carro aqui é muito gostoso de dirigir, mesmo hoje sendo o carro mais simples da Volkswagen. E eu digo simples não só no preço, né? Você fala, Bruno, mas o Polo Torque é mais barato, ele é mais simples. Sim, mas ele é um carro de uma engenharia mais nova, uma engenharia mais recente. Então naturalmente ele vai ser superior na direção em relação a uma Saveiro. A Saveiro é a mais antiga que tem. Hoje é o carro mais simples da Volkswagen em linha. Tô dizendo em relação à dirigibilidade. E ainda assim, cara, uma delícia andar nesse carro. Muito gostoso, tá? Suspensão muito boa. Ela não é dura, ela não é firme, ela também não é macia. Você não fica dançando aqui dentro do carro. Então assim, cara, é um carro muito gostoso de andar. E aí você vai julgar ele só porque o painel lembra o do Gol. Você vai julgar ele só porque tem câmbio manual, sendo que isso é bom, na verdade, pra dependendo do uso. Isso é bom. Você vai falar que esse carro aqui não é bacana só porque não tem um painel digital, porque a iluminação aqui dentro ela não é em LED. Ela não é em LED, mas tem iluminação aqui com luz, cara. São poucos carros que tem isso, tá? E aí vem a questão, Bruno, vale a pena levar uma dessa? Cara, depende. Tem uma condição boa, imperdível? Uma condição boa, imperdível? Você não vai pagar os 140 mil reais aqui, né? A gente sabe que na prática, nas concessionárias, esses modelos... Nossa, cachorro diferente, bonito. Essas versões mais completas, principalmente modelos que já estão próximos de sair de linha, você não vai pagar o valor completo. Então assim, se você for chegar na concessionária, o cara quiser te vender esse carro por 140 e poucos mil, complica um pouco, né? Mas na realidade, como é um modelo que você está próximo do fim, eles vão dar muitas condições. E aí, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena pelo nível de equipamentos. É um carro bem completinho, sensor, câmera, multimídia. Além de tudo que eu já disse, né? Já repeti algumas vezes. É um carro gostoso de dirigir, econômico
que tem muita confiança, muita confiabilidade no motor, no conjunto no geral. A gente tá falando de um Volkswagen, né? Não tem erro, cara. Então, isso tudo faz com que seja sim uma boa compra ainda. Não é porque não é o carro mais atual e recente de uma linha que eu não vou falar que o carro é bom. Não é só o que é novo que é bom. Tem muita coisa boa no mercado, e eu digo isso pra tudo, né? Não só pra carro. Tem muita coisa boa que às vezes parece obsoleto, mas é bom. Funciona. Às vezes o que é mais simples funciona. E é melhor você ter uma coisa que funciona bem e faça direito do que um que tem tudo, faz tudo, mas não faz nada. Dá problema, dá dor de cabeça. Que é um carro para você não ter dor de cabeça. Basicamente, se eu fosse resumir, essa Saveiro hoje é uma caminhonetezinha para você não ter dor de cabeça. Não ter dor de cabeça. E eu nem comentei muito de estrada, nem tô fazendo muito esse comparativo aqui, porque a estrada ela é 4 portas, né? Não é esse cabine estendida aqui, dupla, eles chamam de dupla, né? Mas é cabine estendida. Ela é 4 portas, não dá pra comparar muito com esse aqui, seria um pouco injusto. E aí eu comparar também com os modelos que são cabine simples de fato, e que teria uma parede, né? Aí também fica um pouco injusto. Essa aqui ela nada sozinha hoje nesse mercado, basicamente. Desse jeitinho que ela funciona. Mas também é legal, porque ela é diferente por isso. Não tem outra desse jeitinho. Então acaba sendo um produto legal. Eu gosto. Talvez em outras versões faça mais sentido pra você, principalmente se você vai usar para trabalho. Ela é muito mais gostosa de dirigir do que a estrada. Isso é fato. É mais confortável de andar. Na parte da direção é um produto superior. Mas a estrada também é um carro bem legal, tá? Também ele é muito bom. E tem os seus trunfos que também são melhores do que a Saveiro para outros quesitos. E aí a gente fala disso quando eu estiver andando. Faz tempo, inclusive, que eu não ando de estrada, mas eu já peguei várias, já acho que umas 5, 6 vezes. Então é isso aí, galera. Um grande bate-papo aqui. Como sempre, aquele vídeo corridão pra gente trocar essa ideia falando do carro. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações também, pra você ser notificado a cada vídeo postado. Considere tornar um membro se você chegou até o final aqui pra assistir esse vídeo. É porque você gostou do canal, né, cara? E se você gostou do canal, por que não vir um membro? Seria legal, porque você vai ter os benefícios. E quanto mais pessoas tiverem aqui na nossa comunidade, mais benefícios vão ter, tá? Então talvez você olhe ainda hoje e fale: ah, Bruno, mas eu não tô vendo tanto benefício assim, porque não tem tanta gente. Eu tô esperando juntar mais uma galera pra gente conseguir fazer um clube, uma coisa bem legal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.